Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, hoje nós vamos estudar o capítulo 4 e estamos entrando na segunda sessão do livro. Eu falei no primeiro vídeo, quando eu fiz um panorama do livro de Apocalipse, que o livro de Apocalipse ele é dividido em 7 sessões. E a segunda sessão começa agora no capítulo 4 e vai até o capítulo 7. Eu falei também que o livro de Apocalipse ele é feito numa linguagem alegórica, onde é cheia de símbolos. E nós vamos entrar agora nas visões. O apóstolo João, no capítulo 1, no capítulo 1, ele já tinha tido uma visão de Jesus glorificado. Aqui no capítulo 4, ele vai ver a visão do trono de Deus. Ele agora vai estar entrando no céu e vai ver o que está acontecendo lá no céu. E ele vai ter visões e ele vai representar, descrever a visão que ele vai estar vendo através de símbolos. Então nós temos que interpretar estes símbolos para entendermos a visão. O estudo de Apocalipse também, esse estudo que eu faço a interpretação, é através da escola de interpretação amilenista. Então, tudo que nós vamos ver aqui, a partir de agora, nós estamos entrando no milênio, e o milênio começou desde quando Jesus foi assunto ao céu, até agora nós entramos na era do milênio. Por isso que nós somos essa escola de interpretação é uma escola amilenista. Então vamos começar o estudo do livro, do capítulo 4 de Apocalipse. Eu vou ler o capítulo e depois eu oro. Diz assim, no capítulo 4: Depois destas coisas olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta ao falar comigo, dizendo: Sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto à pedra de jaspe de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto à esmeralda. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, e que são os 7 Espíritos de Deus. Há diante do trono um como que mar de vidro, semelhante ao cristal, e também no meio do trono e à volta do trono 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não têm descanso nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Eu vou orar. Senhor, nosso Deus e Pai, mais uma vez estou aqui tentando levar a Tua palavra, ensinar a Tua palavra, Senhor, que é uma palavra tão difícil, Senhor, de ser ensinada e explicada. E eu te peço, Senhor, que o Espírito Santo se faça presente aqui em mim, para que Ele possa, meu Deus, me orientar, me instruir, para que eu possa falar de uma maneira que as pessoas que estão me ouvindo, elas possam ouvir e entender as mensagens que o apóstolo João viu
mensagens que são colocadas numa linguagem alegórica tão difícil de ser interpretada, mas que com a ajuda do Teu Santo Espírito eu posso estar aqui, meu Pai, falando para as pessoas para que elas possam entender, Senhor. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Então, a palavra de Deus, no capítulo 4, nessa segunda sessão, que começa no capítulo 4, nós vamos ver o trono de Deus. No capítulo 5, nós vamos ver o Cordeiro sentado ao lado do Deus Todo-Poderoso. E nós vamos começar a visão do trono, que diz assim, no capítulo 4, que se você tiver uma Bíblia, acompanhe. Depois destas coisas, que coisas? As coisas que João tinha acabado de ver, que foram as mensagens que ele tinha recebido para enviar às 7 igrejas da Ásia. Agora, ele diz, depois destas coisas, olhei e eis não somente uma porta aberta no céu, ou seja, ele vê uma porta aberta no céu, para ver o que está acontecendo lá no céu naquele momento. Aí ele fala, como também a primeira voz que ouvi, ou seja, ele ouve aquela mesma voz que ele ouviu quando ele teve a visão de Jesus glorificado. Ele ouve a mesma voz, que é a voz parecida com a voz de trombeta. E ele diz, como de trombeta, ao falar comigo, dizendo, essa voz, que é a voz do Filho de Deus, a voz de Jesus, que diz para ele, sobe para aqui e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, a voz que ele ouve diz para ele, sobe até aqui, ou seja, sobe até o céu, e te mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. Ou seja, depois de todas as visões que você vai receber, coisas vão acontecer no futuro e que você vai presenciar, que você vai receber essas mensagens para enviar para as igrejas, para todos, né? Nós estamos aqui recebendo a mensagem de João, que ele viu. Por quê? Porque ele viu e ele escreveu, ele atendeu à voz que ele ouviu. No versículo 2 diz, imediatamente eu me achei em espírito, ou seja, ele estava em espírito, não estava na carne, ele estava em jejum naquela hora, então ele estava em elevação espiritual para poder ver o que ele ia ver. E ele vê, e eis armado no céu um trono. João ele vê um trono. Naquela época, os cristãos eles estavam passando por muitas perseguições. O Império Romano se achava um Deus aqui na terra e os cristãos estavam com medo, e aqui Deus mostra o trono dele para João, para que João pudesse escrever, ter essa revelação, para avisar, para mostrar aos irmãos e a todos que acima de todo trono aqui na terra, existe um trono maior, aquele que está acima de todos os tronos, que é o trono de Deus. Era isso que Deus também mostrou, o trono, para que João pudesse escrever e ver essa visão, para dizer que no trono acima de todos está um Deus assentado nele, que comanda tudo e todos. Aí ele diz, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Ou seja, por que não diz quem está sentado? Ele coloca, João, alguém sentado. Por quê? Porque aquele ser que está sentado ali é um ser trino. Ou seja, é Deus, Pai e Espírito Santo. Então João não poderia identificar e dizer, especificar quem estava sentado. Então, por isso que ele diz alguém, e no trono alguém sentado. E continuando no versículo 3, ele diz, e esse que se acha sentado é semelhante. Ou seja, aí João vai ter que procurar na sua mente palavras para poder descrever aquilo que ele estava vendo, aquela glória, aquele brilho, né? aquela luz que estava saindo do trono. Ele vai comparar essa luz que sai do trono
há três pedras preciosas. E aí onde entra a alegoria das palavras. Ele diz, acha sentada semelhante no aspecto a pedra de jaspe, de sardônio, e ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Ou seja, ele procura agora identificar, ou seja, comparar aquela visão que ele está tendo a coisas que ele conhece. Então ele compara a pedras preciosas a luz ser tão brilhosa, tão fina, né, e tão valiosa, que ele compara as pedras preciosas à luz que ele vê saindo do trono. E ele compara a pedra de jaspe. Jaspe é uma pedra que tem uma cor branca, luzes que emite luzes transparentes, branquiçadas. Então ali ele identifica que ali está saindo do trono, que significa o brilho esbranquiçado que sai do trono de Deus, significa a santidade de Deus, né? A pureza de Deus. Aí ele diz, e de sardônio. Por que ele compara de sardônio? Porque sardônio é uma pedra vermelha que emite luzes vermelhas, né? Então, a luz vermelha significa juízo, justiça de Deus. E ele também, e ao redor do trono, ele vê um arco-íris, e semelhante no aspecto à esmeralda. Quando ele fala em arco-íris, ele está se reportando lá ao que Noé, quando saiu da arca, ele olhou para o céu e viu um arco-íris, né? E ali estava representada a aliança de Deus com os homens. Aqui, esse arco-íris também está sendo representado para mostrar a aliança que Deus tem para com os seus filhos, para com os homens, para com toda a humanidade. Esse arco-íris também, ele representa o arco do esplendor da glória de Deus, assim como está lá em Ezequiel 1:28, nós podemos ver lá em Ezequiel 1:28, diz assim, como no aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Ou seja, Ezequiel, quando tem a visão, também vê um arco que representa o esplendor, né, de Deus, da mesma forma que João vê aqui, só que João vê a mais. Ele vê por trás do arco-íris como se fosse uma esmeralda, né? A esmeralda, ela tem cor verde, então significa que ali estava representando a misericórdia e a graça de Deus, representada pela cor verde que era emitida, né? Juntamente com a cor vermelha, com a cor esbranquiçada, e ali estava representando a glória, né, que saía daquele ser que estava sentado no trono. E dele diz mais, ao redor do trono, no versículo 4 diz, ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. O que significa isso? Ao redor do trono de Deus estavam 24 anciãos assentados, vestidos de brancos e com coroa de ouro. Esses 24 anciãos, 24 significa 12 e 12. Então, ali estava uma representação dos salvos, de todos os salvos, desde Caim, desde Abel, até o último que vai ser salvo. Então, ali está a representação. Os 12 que estão representados são o Velho Testamento, todos os salvos do Velho Testamento ali estão sendo representados por aqueles 12 anciãos, dos 12 anciãos, que podem ser os patriarcas.
E os 12, outros 12, são os 12 apóstolos que também representam a igreja de Jesus Cristo no Novo Testamento. Então, todos os salvos de todas as épocas estão representados ali ao lado do trono de Deus. Aí diz assim: do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. Aqui quando fala do trono saem vozes, relâmpagos e trovões, aqui está falando da glória de Deus. Quando Moisés estava lá no arraial, que chegou a presença de Deus ali no arraial, Deus se mostrou através de vozes, trovões e relâmpagos. Se a gente pode ir até em 2 Crônicas, nós podemos ir em 2 Crônicas, aliás, em Êxodo, em Êxodo 19, 16 diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos e uma espessa nuvem sobre o monte e muito forte clamor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Então Deus estava anunciando a sua presença. Por quê? Porque do trono saíam trovões e relâmpagos. Ainda no capítulo 4, no versículo 6, diz assim: e também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos por diante e por detrás. Então nós já vimos que estavam próximos ao redor do trono de Deus todos os salvos, né? Só que ali estava uma representação. E aqui nós vemos os 4 seres viventes que representam os anjos. Aí os 4 seres, que aqui ele vê, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando, e os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro, não tem descanso nem de dia nem de noite, proclamando. Então, esses anjos, que são os querubins, que a gente vai ver lá em Ezequiel 1, 5, 15, 14, ele faz a mesma descrição da visão dos querubins que estão diante do trono de Deus. É a mesma descrição desses 4 seres viventes. Esses 4 seres viventes, eles representam, assim como eles têm cara de leão, cara do ser humano, né? Também no meio do trono, o primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem. Isto significa dizer que ali esses anjos, esses querubins, eles representam a criação de Deus. Ou seja, está representando os animais, o homem, né? E também ele está, quando a gente olha para os querubins e eles estão representando esses animais, é porque eles têm eles estão demonstrando que esses querubins são querubins celestiais que têm grande intimidade para ficarem mais próximos de Deus. Por quê? Porque o leão, ele representa a realeza, a santidade, né? O homem, a inteligência, o novilho, a força, a provisão, e a águia, a majestade, longevidade. Todos esses animais, eles têm uma representatividade e por causa disso, eles representam também toda a criação, para dizer que eles, representando a criação, eles estão lá, diante de Deus, adorando a Ele. Então nós vamos ver que no trono, João viu o trono de Deus e quem estava mais próximos de Deus. Nós vimos também aqui no versículo
no versículo 5, que do trono saem relâmpagos, vozes e trovões, e diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Então, ali também estava presente o Espírito Santo. Quando fala dos 7 Espíritos, é porque a representação aí é o Espírito Santo de Deus. Então, nós vamos ver aqui o trono de Deus, e nós vemos aqui o Deus, aquele que era, que é e que há de vir, porque João ele não identificou apenas um dos seres, que ele é trino, Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui na descrição que João faz, ele identifica o Deus, o Pai e o Espírito Santo. Agora, ele não fala aqui do Cordeiro, do Filho. Por quê? Porque isso ele vai ver mais na frente. Ele vai no capítulo 5, aí é que a visão continua, aí é que ele descreve a presença de Jesus. Enquanto aqui ele está vendo apenas o Deus Todo-Poderoso e a presença do Espírito Santo, ele está vendo que a representação de todos os salvos está adorando a Deus, ou seja, a representação dos salvos, que são os 24 anciãos, eles estão adorando a Deus, mas também os seres viventes também estão adorando a Deus. E aqui, no capítulo 9, diz assim: quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graças ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daqueles que se encontram sentados no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Então, enquanto os seres viventes, eles estão lá proclamando santo, 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 dia e noite, aí diz aqui que esses 24 anciãos, eles vão ainda adorarem a Deus, é tanto que o verbo adorarão, diz assim, no versículo 10, diz, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos e depositarão as suas coroas diante do trono, proclamando. Essa adoração, ela vai acontecer agora, no próximo capítulo, no capítulo 5. Por quê? Porque os santos, os salvos, agora vai ter a representação, o representante maior, que vai ser Jesus Cristo. Aí esses vão adorar a Deus na sua plenitude. Por isso que ele diz: e adorarão o que vive pelos séculos dos séculos. Ou seja, no momento que Jesus chega na presença de Deus, os santos agora, aí sim, eles vão adorar na sua plenitude. E eles já estão adorando, mas a plenitude da adoração dos santos vai ser quando estiver a presença do Cordeiro, que vai ser no próximo capítulo. Amém?